Oi, boa tarde, abençoada, abençoada do Senhor. Eu tô voltando aqui nessa tarde com a continuação da palavra, né, do último vídeo, para poder terminar essa palavra com vocês e contar um breve testemunho da minha vida para vocês, né, que faz muito sentido juntando assim com essa palavra, com essa situação que ocorreu aqui na vida dessa família, né, dessas duas irmãs que perderam seu irmão, né, para continuar aqui a palavra. Eu acho que eu parei na parte que Marta vai ter com Jesus na frente e Maria fica em casa. E logo depois Jesus vai e chega também até Maria, né? Jesus, obviamente, já sabia que Lázaro estava morto, né? Já havia ele 4 dias e quando ele chega perto de Maria, Maria torna a repetir a mesma pergunta ou a mesma afirmação que Marta tinha feito a Jesus. E Maria pega e fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu volto a dizer que quando a gente dobra o joelho para orar, para falar com Deus, a gente tem sempre como eu posso dizer, um roteiro onde a gente vai estabelecer aquele roteiro para Deus. Senhor, eu quero conseguir isso, eu quero fazer isso, ou eu preciso que o Senhor haja aqui, eu preciso que o Senhor haja ali. E isso não é errado, não é errado você conversar com Deus, você apresentar a Deus as suas demandas. Mas a gente sempre, quando vai fazer isso, a gente tem que sempre colocar a vontade de Deus como superior à nossa. Porque Deus, ele é o soberano, ele é o dono de tudo, e a verdade e a vontade dele tem que prevalecer sobre a nossa. E quando você serve a Deus, quando você tem uma comunhão com Deus, você tem que procurar entender que Deus pode ou não fazer o que você quer e da forma como você quer. E aqui elas vão falar com Jesus como se Jesus tivesse que ter feito aquilo que elas esperavam que ele fizesse, né? Porque elas esperavam que Jesus viesse enquanto Lázaro estava doente, para que ele fosse curado. Mas Deus, ele tem os seus porquês, ele tem os seus meios de trabalhar. E a vontade de Deus é sempre a melhor. Quando você tem uma intimidade com Deus, tem uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, você sempre entende que por mais que naquele momento você não está conseguindo compreender o que Deus fez ou o que Ele está fazendo, você sabe que aquilo ali é o melhor para você. E mais para frente aqui vai dizer que, passando um pouco mais os versículos, vai dizer que Jesus, quando viu, né, ela chorar, quando Jesus vê Maria chorar, ele também chora. E isso é uma palavra assim, consoladora para o nosso coração, reconfortante para o nosso coração. Por quê? Porque Jesus sabe o que ele vai fazer na sua vida, Jesus sabe o que ele vai fazer na minha vida. Ele sabe que em algum momento ele vai curar, ele sabe que em algum momento ele vai livrar, ele sabe que em algum momento ele vai salvar a pessoa que você está tanto pedindo para ele salvar. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele vê o nosso sofrimento, ele se comove com o nosso sofrimento. Ele sabe que a nossa carne dói, ele sabe que a nossa carne sangra, ele sabe que a nossa carne duvida e que em algum momento a gente pensa que não vai conseguir viver ou alcançar aquilo da parte de Deus. E é engraçado que ele chora ali junto com Maria e muitas daquelas pessoas que estão ali começam a murmurar, começam a reclamar. Mas não é esse Jesus aí que abriu o olho do cego? Não é esse Jesus aí que curou o coxo, que curou o paralítico? Por que ele não estava aqui quando Lázaro estava doente, para que ele pudesse curar Lázaro também? A multidão tem sempre esses questionamentos. A multidão, ela tem sempre esses apontamentos, esses julgamentos, né? Mas nós que conhecemos a Deus, ou se você não conhece a Deus, eu te aconselho que você busque conhecer Deus, que é a melhor coisa que existe. A gente precisa compreender que tudo tem o seu tempo, tudo tem a vontade de Deus, tudo tem a hora do Senhor, né? E você esperar isso, você obedecer isso, com certeza você vai ver grandes maravilhas sendo operadas através disso. Porque há um tempo para todas as coisas, há um tempo para todo propósito debaixo do sol. E para a gente hoje em dia, nessa sociedade que a gente está vivendo, onde você tem que fazer tudo muito rápido, você tem que entregar resultados rápidos, você tem que crescer rápido, você tem que evoluir rápido, você tem que se formar na faculdade rápido, a gente não tem tempo mais para esperar, a gente não sabe mais esperar. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo muito com esse período de quarentena que a gente está vivendo, uma quarentena indeterminada, que a gente não sabe quando ela vai ter fim, e as pessoas estão sofrendo muito por conta disso, porque no seu dia a dia estavam acostumadas a fazer milhares de tarefas ao mesmo tempo, e hoje estão se vendo mais sossegado, mais tranquilo, com ritmo menos desacelerado, e estão encarando isso de uma forma ruim.
e deviam encarar isso de uma forma positiva, porque quando a gente desacelera, a gente consegue prestar mais atenção nas coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu pego 5 coisas para fazer, dificilmente eu vou fazer todas elas com perfeição. Agora, se eu pegar apenas uma coisa para fazer, eu vou conseguir dar toda a atenção àquilo que eu estou fazendo. E com certeza o resultado daquilo ali vai ser muito melhor do que eu fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. É por isso que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com a síndrome do pensamento acelerado, porque o teu cérebro está tendo uma demanda muito grande de coisas para se preocupar, de coisas para poder dar conta, e nosso corpo é limitado, nós somos limitados, nós precisamos dormir, precisamos repor, né, a nossa memória, esvaziar a cabeça para no outro dia ter como encher de novo com outras informações, e a gente não está respeitando isso, a gente não está respeitando nem o próprio limite do nosso corpo. E como eu acredito que vocês já saibam, né, Jesus chega ali enfrentando todas ali aquelas perguntas, porque quando a gente está passando por um momento difícil, o que mais paira na nossa cabeça são as perguntas. O ser humano tem disso, de achar que precisa saber tudo, e nós não precisamos saber tudo, nós não precisamos ter resposta para tudo, porque Deus ele não precisa nos explicar nada, a gente só precisa confiar na vontade dele. Ah, mas se o Senhor ressuscita morto, por que fulano morreu? Se Deus cura o canceroso, por que ele ainda está canceroso? Deus ele não precisa nos responder isso, a gente só precisa entender que aqui nessa terra o nosso maior prêmio é a salvação, é ser salvo. Se a pessoa morreu é porque chegou a hora dela ir, né? O tempo dela aqui se findou e agora está na hora dela partir. E a gente precisa entender isso. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte ela faz parte da nossa vida, apesar da gente não ter sido criado para morrer. E fechando aqui a palavra, né? Como vocês já sabem, Jesus pede que seja tirada a pedra, né? Que a gente sabe que é uma forma de Deus, Jesus dizer, tira o impedimento, tira a barreira, tira aquilo que me impede de chegar, de operar o milagre na sua vida. E ali Lázaro ressuscita, né? O milagre de Deus acontece na vida daquela família, o propósito de Deus é cumprido, né? E ali aquela multidão glorifica a Deus, vê Deus através desse grande milagre na vida dessa família. E para completar aqui o meu pequeno testemunho, né, que é muito grande, um dia pretendo dar um culto de ação de graça e contar na íntegra todo esse testemunho, mas eu me lembro que quando eu me formei no ensino médio, né, em 2010, que eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu estava fazendo pré-vestibular à noite. Eu estudava de manhã e fazia pré-vestibular à noite. E nesse ano eu prestei 3 concursos. Eu fiz o Enem, eu fiz o Setur, que é um colégio técnico aqui, perto da onde eu moro, e eu fiz a FATEC, que também é uma escola técnica daqui do meu estado, onde eu moro, sou do Rio de Janeiro. E eu me lembro que nesse ano eu fiz essas 3 provas e eu passei nas 3. Eu passei no Enem, ganhei bolsa integral para cursar administração numa faculdade particular. Eu passei no Setur, no colégio técnico, em segundo lugar. E eu passei também na FATEC. Daí, com essas 3 respostas positivas, eu escolhi entre os 3. Na faculdade, eu não quis porque não era o curso que eu queria. E também era numa faculdade privada e meu sonho era estudar numa faculdade pública. Então, eu descartei a faculdade. O Setur, que é o colégio técnico, eu também descartei porque não era um técnico que eu também queria e teria que fazer 4 anos de técnico. Era muito tempo para me fazer um curso que eu não queria. Então, eu também abri mão do Setur. Então, eu fiquei com a FATEC para o curso de segurança do trabalho, que era uma instituição que eu já queria estudar há muito tempo. Então, eu entrei na FATEC. Só que nesse mesmo período de 2010, eu me casei. Aí fiz essas provas, passei, me matriculei e fui estudar na FATEC. Comecei a estudar, né, o primeiro bimestre, só que ocorreram algumas intercorrências e eu não pude terminar o curso lá na FATEC, né, e eu tive que parar. Isso me frustrou muito, me deixou muito triste, né, um sentimento muito grande de frustração dentro de mim, me abateu muito, né. E ali eu carreguei aquele sentimento de frustração por conta de eu ter passado na instituição que eu queria, né, para um curso e não ter conseguido concluir por questão
financeira também, né, de passagem, essas coisas. Depois de alguns anos, eu fiz novamente a prova para a FATEC, que era uma instituição que eu tinha muito sonho de estudar, né, desde a época que eu fazia o ensino fundamental. E, por incrível que pareça, eu passei de novo na FATEC. Passei para um outro município, para administração, técnico em administração. Eu passei, também comecei o curso e não pude dar continuidade, tive que interromper o curso. Aquilo ali juntou com um sentimento de frustração que eu já carregava e aumentou juntamente com esse outro sentimento de frustração que eu já carregava. E aquilo se tornou uma amargura dentro de mim. Deu mesmo me questionar, mas poxa, tudo que eu começo eu não termino, eu consigo passar nas provas, mas eu não consigo dar prosseguimento nos meus estudos, né? Aquilo ali entrou uma amargura dentro de mim. Depois eu fiz o Enem outras vezes, mas aí eu não acompanhei, não fiz o acompanhamento do SISU, nem FIES, nem os programas que o governo oferece com a nota do Enem. Então eu também tentei, mas não investi naquilo. E sempre meu esposo falava comigo, Aline, faz o Enem de novo, tenta de novo, que custa? Você vai deixar para fazer universidade, vai deixar para fazer graduação depois que você já tiver de mais idade e tal. E eu confesso que eu era muito ignorante com meu esposo, porque eu tava com aquela amargura dentro de mim, com aquele sentimento de frustração dentro de mim. Poxa, eu consigo, mas não termino, né? Aquilo se instaurou dentro de mim, se instalou dentro de mim. E toda vez que ele me questionava sobre isso, eu era muito grossa com ele. Eu falava, não, nem vem, porque pior do que a gente começar uma coisa é a gente começar e não terminar, por conta das experiências que eu já tinha passado antigamente. Nessas alturas eu já tinha tido meu primeiro filho, que é o Pedro, né? Então eu falei, não, agora eu tive Pedro, eu vou ficar na minha casa, eu vou cuidar da minha casa e deixa esse negócio de faculdade para lá. Eu meio que comecei a matar dentro de mim esse sonho, um sonho que eu já tinha já há muito tempo. Mas o meu esposo sempre me incomodava. Todo ano que virava, ele, Aline, vai fazer o Enem, Aline se inscreve. E eu me lembro que chegou no ano de 2018, começou a passar na televisão a propaganda da isenção do Enem. E eu me lembro que eu estava aqui em casa sozinha, estava limpando, estava arrumando as coisas, né? E eu olhei para aquela propaganda assim, me entrou uma ousadia dentro de mim de eu fazer uma prova com Deus. Eu olhei para aquela propaganda e falei assim, Senhor, dentro do meu coração, eu falei com a boca. Dentro do meu coração eu falei, Senhor, eu não quero fazer o Enem de novo, porque o Senhor sabe o que eu já passei. Eu não quero fazer o Enem de novo, mas eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever para isenção. Se eu conseguir a isenção do Enem, eu vou fazer o Enem. Eu vou entender que é a tua vontade que eu faça o Enem. Então, se eu conseguir a isenção, eu vou fazer o Enem. Isso eu fiz essa prova com Deus, me inscrevi para tentar a isenção do Enem, que eu nunca tinha tentado, as outras vezes que eu fiz eu paguei, né? E fiz essa prova com Deus, não falei nada com meu esposo, só fiz, né? E quando chegou o resultado que eu fui ver, eu tinha conseguido a isenção. Aí você pensa que eu fiquei feliz? Não, eu fiquei triste, porque eu ia ter que fazer o Enem e eu não queria. A minha vontade era que eu não conseguisse para me poder falar com Deus, tá vendo? Nem é da vontade de Deus de eu fazer esse Enem aí, porque eu já não queria. E quando eu consegui a isenção, eu fui falar com meu esposo. Eu fui falar com ele, o Carlos Augusto, eu consegui a isenção do Enem, porque eu tinha feito uma prova com Deus, tudo e tal, tudo e tal. E ele até estranhou, né? Pô, né? Era pra estar feliz que conseguiu, que vai fazer de novo, porque ele também sempre me chamava para fazer, procurava me convencer a fazer. E eu ali muito triste, muito incomodada com aquilo, porque eu não queria ter que fazer a prova do Enem, que quem já fez sabe que é muito estressante, né? A prova, então eu não queria ter que fazer para de repente passar e não dar prosseguimento na faculdade, que era a minha maior frustração. Daí eu fiz, consegui a isenção, mas daí eu pensei, não, se Deus cumpriu a parte dele, agora eu tenho que cumprir a minha. Eu querendo ou não, tenho que cumprir a minha. E nesse meio tempo já tinha acontecido algumas intercorrências, eu usava óculos, né? Na verdade, eu uso óculos, né? Eu sou míope. E tem algumas outras intercorrências aí na minha vista, na minha visão, que me atrapalha de enxergar. E eu usava óculos, né? No ano de 2018 eu ainda estava usando óculos, meu óculos ainda estava bom. E quando chegou perto da semana de eu fazer a prova, meu óculos quebrou. E eu fiquei muito desesperada com aquilo, porque eu usava óculos para tudo, até para tomar banho eu não queria tirar o óculos, porque eu estava muito dependente do óculos. Quando eu tirava o óculos, eu me sentia como se eu não estivesse enxergando nada. E perto do dia de eu fazer a prova, um tombo baixinho quebrou meu óculos.
E aquilo ali me desestabilizou emocionalmente. Eu fiquei muito angustiada com aquilo. Eu falei, Deus quer que eu faça essa prova, mas como eu vou fazer agora sem óculos essa prova? É impossível isso. E eu já estava quase como que querendo botar aquela desculpa para Deus na minha oração. Senhor, eu quero fazer a prova, mas meu óculos quebrou. Como é que eu vou fazer um óculos agora? Em tão pouco tempo para me poder fazer essa prova. Mas daí eu comecei a orar, a buscar Deus, porque o propósito que eu tinha com Deus é, se eu conseguir isenção, vou fazer a prova. Então eu não tinha como voltar atrás. Foi o acerto que eu fiz com Deus foi aquele. E na semana da prova me batia uma angústia muito grande, porque eu também tenho muita sensibilidade à claridade. E a prova, o fundo da prova é branco, e o branco, né, a cor branca, ela reflete muita luz. E eu tenho sensibilidade à luminosidade. Então, quando eu fui fazer a prova, foi muito difícil. Faltou luz aqui, onde eu moro, entendeu? Foi muito difícil fazer a prova. Eu estava muito angustiada, muito preocupada, porque é uma prova que demora muito, é muito tempo lendo. E eu sem óculos, né, com essa sensibilidade à claridade. Quando fui fazer a prova, estava sol a sala que eu fiz a prova, né? Tava entrando muito sol, muita claridade. Então foi um desafio muito grande. Eu confesso que quando eu entrei lá dentro da sala para fazer a prova, eu me lembro que uma moça lá na minha igreja, ela contou o testemunho, né? Se a Dani assistir esse vídeo, o testemunho dela, ela falou que quando foi fazer a prova do carro, da autoescola, ela pediu Deus para entrar junto com ela no carro. E quando eu entrei na sala para fazer a prova do Enem, eu falei a mesma coisa com Deus. Eu falei, Deus, eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui, eu não fiz pré-vestibular, eu não me preparei, né? Eu não estudei para fazer essa prova, né? Mas eu tô aqui porque eu fiz um acerto contigo, então eu tô cumprindo a minha parte. Então o Senhor entra aqui comigo, o Senhor faz essa prova comigo. E todos os momentos que estava difícil enxergar a prova, né, pela falta do óculos, já pela sensibilidade da claridade, que quem tem sabe que deixa a nossa vista embaralhada, eu pensava, eu não posso decepcionar a Deus, porque ele fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. E ali eu fiz aquela prova, né, fiz ali a redação com muita dificuldade por causa da claridade daquela, né, a minha vista muito cansada. E eu me lembro que toda vez que eu passava aqui na frente da Universidade Rural, que é aqui em Seropédica, perto de onde eu moro, quem é daqui do Rio de Janeiro vai saber onde é, eu falava que um dia eu ia estudar aqui na Universidade Rural. E eu me lembro que eu fiz a prova e entreguei. Mas assim, aquilo ali vinha uma certeza dentro do meu coração que eu ia no ano seguinte, que era o ano de 2019, ano passado, estar estudando na Rural. Uma coisa que vinha de Deus, não vinha de mim. E quando saiu o resultado no Enem, graças a Deus eu tirei uma boa nota na redação, também na prova, né, fui razoavelmente bem, e eu consegui, no ano de 2020, passar para o curso de pedagogia aqui na Rural. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque eu consegui entrar numa universidade pública, que era o que eu queria, entrar numa universidade pública, e Deus me proporcionou isso, né? Tem muito mais desse testemunho, mas eu ainda pretendo dar meu culto de ação de graça para poder testemunhar com mais detalhes isso. Mas é para a gente conseguir entender que Deus sabe o que faz, Ele tem o seu tempo, Ele tem a sua hora, e aquilo que Ele faz é perfeito, é bom e é agradável, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida e que você possa aceitar e entender aquilo que Deus tem para você, tá bom? Deus te abençoe.